a imagem. Bom, basicamente a cloaca é um tipo de estrutura que vai ficar aqui bem no final do tubo digestivo. E essa cloaca, ela de certa forma vai ser comum a sistema digestório, sistema urinário e sistema reprodutor. Tá? Isso vai ser observado desde peixes até alguns mamíferos. Na verdade, a gente tem, por exemplo, o ornitorrinco, ele vai apresentar, ele é um mamífero, na verdade é um mamífero primitivo, né? E ele vai apresentar cloaca. Então, ela vai ser uma estrutura que vai estar comum ao sistema urinário também, sistema reprodutor, além do digestório. Tanto é que quando o animal, a galinha, vai defecar, ela vai defecar uma estrutura pastosa e com um pouco de água. Ali está tudo misturado. Ali você tem o excreta, que você vai perceber uma parte branca, né? Aquela parte branca praticamente é ácido úrico puro, tá? A parte escura são as fezes e o líquido é o pouco de água que você tem na liberação, porque as aves elas liberam pouca água ao excretar. Então, essa é uma característica. Então, em relação ao sistema digestório de aves, é isso aqui, tá? A gente, então, entra falando agora de... Marcelo, Pois não? rapidinho, você falou que, tipo, eles não têm intestino grosso, bexiga, porque eles têm que voar. Mas, por exemplo, pato, galinha que não voam, eles também não têm? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça, vamos lá, boa pergunta. Primeira coisa que tem que botar na cabeça é que pato e galinha voam sim, só que não voam na proporção que a gente observa outras aves voar. Esse é um ponto. E aí eu entro num outro contexto. Quando a gente fala de pato e galinha, vem na nossa cabeça as galinhas, né, as aves, os galináceos, né, e os patos domésticos, correto? Que a gente utiliza, que nós domesticamos para nos alimentar. Agora, só para você ter ideia, pato selvagem, ele faz migração. O pato selvagem, ele migra. Às vezes de um continente ao outro, certo? Principalmente nessa época que a gente está agora, você tem essa migração acontecendo, principalmente no hemisfério norte. Eles fazem essas migrações. Não atravessa o oceano, obviamente, mas faz a migração descendo nas Américas. Bom, outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração é que esses animais que a gente bota na cabeça, como é o caso, por exemplo, de pato, de galinha, de codorna, esses animais são domesticados. E nesse contexto, quando a gente fala em domesticar, tem muita gente que associa o domesticar da mesma maneira que a gente trabalha, por exemplo, com cão, né? Que pega ali, não defeca aqui, só faz cocô lá fora e tal. Né? A gente associa isso. O contexto da palavra domesticar é muito mais amplo. Né? Então, quando você, por exemplo, condiciona a criação de um animal para que esse animal sirva de alimento para a população, isso é um domesticar a espécie. Então é o que acontece, por exemplo, com esses animais. Uma galinha, né, de galinheiro, ela não tem o hábito de voar muito, por quê? Porque nós domesticamos ela para poder apresentar muita carne e para a gente poder se alimentar dela. Então ela tem muita carne, fazendo com que ela fique muito pesada. Né? Então o objetivo é engorda. Então o animal que é muito gordo, ele acaba não tendo essa capacidade de voar. Mas ela vai ter todas essas características que eu acabei de falar com vocês agora. Vai seguir todo o padrão. Não tem bexiga, não tem intestino. Só que, na verdade, a gente domesticou esses animais. Entendeu? Aham, entendi. Tranquilo? Beleza, então, vamos lá. Vindo aqui para ruminantes, a gente está falando de um grupo muito importante, grande, enorme, né? Que são animais que vão apresentar o que nós chamamos de um estômago poligástrico. O estômago poligástrico, ele tem como principal característica ser dividido em 4 regiões. Por isso que ele é poligástrico. Poli, muito de gástrico, estômago. Então, o estômago desses animais, né, como é o caso de bovinos, de uma maneira geral, né, eu tenho a presença aqui de 4 regiões. Então, você está vendo a boca aqui, né, o esôfago, e aí toda essa região aqui, ó, todos esses compartimentos aqui, caracterizam o estômago do animal. Então, você vai ter a região conhecida como rumen ou
pança, tá? Nós vamos ter a região do retículo, tá? Nós vamos ter a região do ômaso, tá? E nós vamos ter a região do abômaso, certo? Que acaba sendo caracterizado como estômago verdadeiro. O estômago verdadeiro mesmo tá aqui. Todos esses aqui anteriores servem para você poder, para o animal poder manipular o alimento, que é vegetal. Então, o que, que vai acontecer? O alimento vai ser ingerido, o capim vai ser ingerido, vai vir direto para essa região maior aqui, que é o rumen ou pança. É nessa região que nós vamos ter as bactérias metanogênicas. Aquelas que a gente observou lá no anfíbio. Né? Claro que vão ser, quando eu falo de bactérias metanogênicas, eu estou falando de um grande grupo de várias espécies. Então, não necessariamente a mesma espécie que a gente encontrava no anfíbio vai encontrar aqui, mas são espécies que vão fazer a mesma coisa, que é apresentar a enzima celulase para poder digerir a celulose. E aí, dessa forma, o que você observa? Essa enzima, essas bactérias começam a atuar aqui, né? Depois de algum tempo, esse alimento retorna para a boca do animal, o animal vai mastigar bastante esse alimento, tá? Depois ele vai retornar para a região conhecida como retículo, vai ficar aqui um tempo no retículo, vai para o ômaso, né? Que serve para poder coagular. Depois ele vai para esse estômago que a gente chama de estômago verdadeiro, onde existem algumas quebras químicas acontecendo aqui, né, mediante a ação do próprio tubo digestivo do animal, para depois, então, ele ir para o intestino delgado e depois, então, sair como fezes. Correto? Então, isso caracteriza o que nós chamamos de um estômago poligástrico. Marcelo, qual é a principal região que eu tenho que saber identificar nesse estômago? Exatamente o rumen. Tá? Muitas das vezes, essa região ela não é citada no contexto digestório. Ela é citada até muito mais no contexto ecológico, porque é nessa região, como eu falei, que vai ter as bactérias metanogênicas produzindo metano e que, de certa forma, vão influenciar em relação ao efeito estufa. Né? Isso já é algo assim muito amplamente divulgado. Tá? Quando a gente estudar ecologia, a gente vai ver que o que realmente hoje está impactando o ambiente não é nem de maneira específica a queima dos combustíveis fósseis. A queima dos combustíveis fósseis tem um grau de potencialização, sim, mas é o nosso hábito alimentar que acaba atuando em várias frentes na produção de gases do efeito estufa, em várias ramificações e num contexto geral, e isso acaba fazendo com que o efeito estufa aconteça de maneira mais contundente. Então, isso eu explico melhor para vocês quando a gente fala de ecologia. Mas, se porventura tiver que estudar algo mais específico, tiver que gravar, gravem realmente essa região, que é conhecida como pança ou rumen, que é a região onde nós vamos ter as bactérias metanogênicas, que produzem a celulase, digerindo a celulose e também produzindo metano, correto? Bom, é importante entender que quando essa celulose ela é quebrada, ela não é quebrada em glicose direto, né? A gente sabe que a celulose, ela é uma molécula grande formada por várias moléculas de glicose, mas quando ela é quebrada, ela não gera glicose, ela gera maltose. Mas a maltase, que é a enzima que digere a maltose, o bovino vai produzir. Então, quando a celulose é quebrada pela celulase, dando origem à maltose, essa maltose é quebrada pela maltase, produzida pelo próprio animal, e essa maltose, como a formação é formada por duas moléculas de glicose, quando ela é quebrada, dá origem à glicose, e a glicose também é absorvida pelo sistema digestivo, né, principalmente pelo intestino delgado do animal, correto? Bom, dando continuidade, eu falo de animais que não são ruminantes, né? Então, são animais que se alimentam exclusivamente de vegetais, mas não são ruminantes. Então, nesse caso, eu estou falando, por exemplo, de equinos, né? Zebra, cavalo, burro, jumento, essa galera aí são animais que se alimentam exclusivamente, praticamente, de celulose, mas não apresentam, por exemplo, um estômago poligástrico.
Então, esses animais são chamados de não ruminantes. E aí, para poder suprir a função de um estômago poligástrico, já que eles não apresentam, nós vamos ter aqui o seguinte, ó, tem a boca, a faringe, né, eu tenho o esôfago do animal, o estômago, e aí você vai ter uma região do intestino delgado e uma grande região secal. Essa região aqui, ela equivale a essa região aqui que você vê na larva do anfíbio, né? Isso é bem interessante porque passa a nos identificar um contexto de embriologia comparada, né? Porque desde lá de peixes, anfíbios, que a gente tem essa região, e ela acaba tendo modificações, aumenta, diminui, dependendo da funcionalidade que ela vai apresentar. Por exemplo, só para você ter ideia, a nossa região, que seria uma região secal, ela seria algo parecido ali com o nosso apêndice vermiforme, né? Que como a gente não tem a característica de se alimentar exclusivamente de vegetais, nós vamos ter o apêndice reduzido. A gente vai falar isso mais à frente. Então, essa região aqui é a região onde você vai ter as bactérias metanogênicas. Então, as bactérias metanogênicas vão estar aqui, nessa região, caracterizando, então, essa digestão, certo? Depois vai vir para cá, para poder acontecer a absorção, e depois o animal vai liberar isso através das fezes, tá? Outra coisa interessantíssima, que vale a pena a gente frisar em relação a esses animais, a gente mora na roça, né? Então, a gente tem um acesso muito... às vezes, outro dia desse eu falei que a gente morava na roça, ainda em aula presencial. Aí teve um aluno que falou, pô, mas você tá menosprezando a gente, falando que a gente mora na roça. Mas, gente, a gente mora na roça. Isso aqui não é região rural, né? Região, a gente não é nem periferia de uma grande metrópole, né? A gente mora na roça. Itaucara, Pádua, a Peribé, por aí. Graças a Deus, nós moramos na roça, né? E a gente tem um acesso melhor a esse tipo de coisa, a visualizar determinadas coisas. Eu me lembro muito bem que quando eu estava na faculdade, claro que eu já tinha tido contato com animais e tal, mas tinha muita gente que na faculdade, quando a gente começou a fazer as primeiras pesquisas de campo, que a gente ia para o interior, né, de alguns municípios do Rio de Janeiro e tal, e outros lugares, que a galera, nas primeiras saídas de campo, que a galera via, por exemplo, cavalo, boi, o vagabundo tirava foto. Olha o boi, aí tirava, olha, sabe? Então, quer dizer, a gente, de certa forma, é privilegiado porque tem acesso a essas coisas. E o que eu vou falar, que na verdade não é muito bem um privilégio, né? Mas é algo interessante que serve para poder elucidar o negócio que eu quero falar para vocês aqui agora. Vocês já devem ter percebido que nas fezes, na bosta lá, né, do cavalo, do boi, ainda tem pedaços de capim, pedaços de vegetal inteiro. Você percebe isso, né? Por que acontece isso? Porque, por incrível que pareça, grande parte do que o animal ingere, ele não vai conseguir quebrar, né? Porque mesmo tendo as bactérias metanogênicas, mesmo tendo todo esse aparato, a quebra da celulose é difícil. Mesmo tendo todo esse aparato, ainda vai ter uma quantidade significativa de vegetal que vai passar batido pelo tubo digestivo e vai sair nas fezes. E a gente consegue observar isso quando analisa, por exemplo, as fezes, né? De boi, quando vê, de cavalo, a gente consegue observar isso. Bom, deixando um pouco lado o cocô do bicho, a gente agora começa a especificar e a falar de maneira mais contundente desse sistema digestório humano, né? Então, agora eu quero que você preste muita atenção, tá? Porque, na verdade, dentre tudo isso que eu falei, quando se fala de vestibular, o que cai mais é o digestório humano. Então, a gente vai começar a trabalhar ele agora. Bom, então eu tenho aqui uma ilustração que mostra pra gente uma geral desse tubo digestório. Então, a gente vai ter aqui boca, né? Essa boca, ela vai ter uma faringe aqui nessa região. Aqui eu tenho o esôfago, mas antes de descer para falar do restante, eu volto aqui e mostro para você o seguinte: esses anéis que você está vendo aqui, ó, é o início da traqueia, tá? E você percebe que tem uma abertura aqui. E essa abertura, tanto essa abertura quanto essa daqui, acaba sendo comum para a faringe. Então, quer dizer que quando eu vou engolir, isso aqui não pode estar aberto. Por esse motivo, essa abertura aqui, que recebe o nome de glote, tá? Ela vai ser fechada por esse tampãozinho que você está vendo aqui, que é conhecido como epiglote.
toda vez que você engole, toda vez que você deglute, tá? Você vai observar que essa estrutura vai fechar, vai tampar isso aqui, para o alimento bater aqui, passar batido e vir aqui para o esôfago. Então, isso é uma característica interessante, já que a faringe acaba sendo comum tanto para sistema digestório quanto para sistema respiratório, tá? Então, esse é um aspecto importante que vale a pena a gente botar na cabeça. Bom, eu tenho, então, lembrando outro ponto importante. Toda a estrutura de tubo digestório, né, ela é formada por um tecido muscular liso, tá? Então, toda a estrutura é feita por um tecido muscular liso, explicando, por exemplo, a involuntariedade do movimento peristáltico. Né? O movimento peristáltico, o movimento que leva o alimento ao longo de todo o tubo digestivo, é um movimento que acontece de maneira involuntária, graças ao fato de nós estamos falando de um tecido muscular liso, que vai desencadear contrações involuntárias que não estão diretamente ligadas à nossa vontade. Tá? Então, nós vamos ter aqui um esôfago, que é um tubo digestivo de mais ou menos uns 30 centímetros. Tá? Esse esôfago ele vai desembocar no estômago, né, que ao contrário do que muita gente pensa, não é o principal órgão da digestão. Tá? E a gente vai ver, eu vou explicar por quê. Tendo uma amplitude aqui, depois eu vou falar isso melhor, a gente observa que o esôfago se divide, se separa do estômago mediante uma válvula conhecida como cárdia, né, um esfíncter conhecido como cárdia, e esse mesmo estômago se separa do intestino delgado, que é a primeira parte conhecida como duodeno, através de uma outra válvula, de um outro esfíncter, conhecido como piloro. Tá? Saindo daqui, eu tenho a estrutura de duodeno. Esse duodeno ele vai se distender, dando origem ao jejum e o íleo. Tá? Esse íleo ele se acopla à estrutura do intestino grosso, né? Mediante aqui esse aumento que a gente está observando. Então, aqui eu tenho o finalzinho do intestino delgado, né? Configurando a região conhecida como íleo, que se une essa região conhecida como seco, né? Caracterizando um esfíncter aqui, uma válvula, um orifício, chamado de válvula iliocecal. Ilio, unindo o íleo ao seco. Ilio secal. Tá? Teremos, então, intestino grosso, onde nós vamos ter cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto e ânus. Né? Então, isso configura a anatomia, né, básica, generalizada do tubo digestório, né, do sistema digestório. É bom lembrar que, além de todo esse tubo, na verdade, o que eu mostrei para você aqui foi o tubo, né, nós vamos ter algumas glândulas anexas, como é o caso, por exemplo, das glândulas salivares, que serão 3 pares, sublinguais, submaxilares e parótida, a estrutura do fígado e o pâncreas. Lembrando que o fígado ainda vai ter anexado a ele, na região inferior, a vesícula biliar, que não é uma glândula, mas é uma região de armazenamento de substância produzida no fígado. Substância essa, como o próprio nome diz, bile. Tá? A gente vai falar tudo disso de maneira mais específica. Alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos participar aí, galera. Dúvidas, perguntas, cadê vocês? Vamos lá. Marcelo, Fala aí. qual que é assim, o papel daquele seco nos animais? Eu esqueci de perguntar aquela hora. Qual o objetivo da região secal? É, Então, isso vai variar bastante, mas de maneira geral, tá? A região secal ela vai estar ligada à presença de organismos que vão digerir celulose para o animal. Então, quando você tem uma região secal bem desenvolvida, esse animal é um animal herbívoro. Tá? Então, geralmente, quando você tem uma região secal bem desenvolvida, bem grande, esse animal é um herbívoro porque ele está se alimentando praticamente de folhas e ele necessita ter no seu tubo digestivo a estrutura, então, como eu falei, para poder desencadear isso. Tranquilo? beleza, valeu. Mais alguma pergunta aí? Beleza aí? Tudo certo. Tudo certo. Beleza. Então vamos lá. Saindo então
desse slide, a gente começa a especificar a boca, né? Que não é pouca coisa que a gente tem para falar aí, tem bastante coisa. E a gente começa de cara, né? Relembrando que a boca é na boca que vai começar a digestão. Tanto a digestão física quanto a digestão mecânica, né? Então, tanto a digestão química quanto a digestão mecânica. Mecânica e física é a mesma coisa, né? Então, tanto a digestão química quanto a digestão mecânica inicia na boca. A química mediante a ação de enzimas, que eu vou especificar para vocês daqui a pouco, na verdade, de uma enzima, que eu vou especificar para vocês daqui a pouco, e a mecânica mediante a ação dos dentes. Dentes estes, né, que nós vamos ter, nós seremos animais que apresentam a característica de heterodontia, né? Então, nós somos organismos heterodônticos. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos tipos morfológicos diferentes de dentes. Basicamente, 3 tipos morfológicos nós vamos ter, que são incisivos, que são os dentes da frente, né? Esses dentes da frente, os incisivos, eles servem para poder cortar, né? Tanto é que em roedores eles crescem sem parar, exatamente porque o objetivo deles é estar afiado e constantemente está sendo cortado, está cortando. Nós vamos ter os caninos, que vão ter como principal característica furar e rasgar, né? E nós vamos ter os molares e pré-molares, que são caracterizados por um tipo só, como molar, e tem a função de macerar, de esmagar. Tá? Então, dentes diretamente ligados ao processo de mastigação, que é um processo importante de digestão física, que vai se iniciar na boca e que vai apresentar essa característica de heterodontia, né? Ou seja, nós temos dentes, tipos dentais diferentes. Bom, uma importante estrutura é a língua, né? Que está ligada a facilitar a mistura do alimento, né? Com a saliva, né? Que é outro componente importante que a gente vai mencionar daqui a pouco. Então, ele vai misturar o alimento, né? Auxiliar a mistura de alimento, além de condicionar, né, o sentido do paladar, certo? E que vai estimular a gente a comer ou não comer, ou perceber uma substância ruim, perceber uma substância que vai causar algum tipo de malefício, né? Porque é importante entender que o processo evolutivo, ele, tanto das plantas quanto dos animais, ele evolui para as plantas apresentarem gosto ruim, indicando que são plantas que não devem ser alimentadas, com algumas exceções, é claro, né? Mas, geralmente, quando a planta ela é tem um sabor muito ruim, é exatamente o sabor para poder evitar que o animal se alimente dela, né? Então, é uma maneira dela evitar de ser consumida, de ser morta, né? De caracterizar a herbivoria. Além disso, a gente vai ter também na boca as glândulas salivares, como eu falei anteriormente. Então, nós vamos ter aí três tipos de glândulas salivares, né? Então, a gente observa 3 tipos de glândulas salivares, que são as sempre pares. Então, nós temos um par de sublingual, que vai ficar, como o próprio nome diz, embaixo da língua. Se você passar a língua embaixo da língua, você vai perceber que existem 2 ductozinhos, que é por onde sai a saliva, tá? Nós vamos ter a glândula submaxilar, né, que vai ficar mais ou menos nessa região aqui, tá? E nós vamos ter as parótidas que vão ficar nessa região aqui. Parótidas essas que são normalmente aquelas condicionadas, acometidas, melhor dizendo, pela cachumba, né? Paroxivírus é o vírus que vai caracterizar a cachumba, e normalmente são essas glândulas que são acometidas por ele. As glândulas salivares vão estar tanto a submaxilar quanto a parótida vão apresentar um local de desemboque, tá aqui, ó, né, que você observa aqui, ó. Aqui eu tenho, ou melhor, tanto a submaxilar quanto a sublingual vão apresentar um único ducto, que é esse aqui que você com a língua consegue observar, tá? E a glândula parótida, ela vai liberar
a saliva a partir de 2 ductos que você, se encostar a língua, você vai sentir uma protuberância, né, aqui no lado da bochecha, na parte interna. É exatamente o ducto por onde vai sair a saliva, no caso da glândula parótida. Tá? Então, nesse caso, vão estar produzindo uma importante substância para o processo digestivo, que é a saliva. Falando de saliva, eu levo em consideração, então, uma substância que vai ter cerca de 80% de água, tá? Então, tem uma concentração significativa de água. Apresenta outras substâncias importantes que eu vou especificar para vocês agora. Presença da lisozima, né? A lisozima é uma substância antisséptica, vamos dizer assim, né? Então, ela atua dando combate a micro-organismos que entram no próprio momento de alimentar, né? Então, não adianta, mesmo que aquela comida esteja muito quente, né? Você vai estar ingerindo alguns micro-organismos, vai estar ingerindo algumas bactérias, isso vai acontecer, tá? Isso é fato. Outro aspecto importante aí é que o simples fato de você falar, conforme eu estou falando aqui, já é suficiente para você poder pegar do ambiente partículas. Tanto é que, com o contexto aí do Covid, né, a gente sabe que a melhor maneira, né, para poder evitar isso é usar máscara. Então, a lisozima está ali na saliva exatamente para isso. Mas não só a lisozima. A imunoglobulina A, que é um tipo de anticorpo, conhecido também como IgA, também atua atacando micro-organismos que, porventura, possam estar penetrando junto com o alimento ou simplesmente penetrando na boca. Quando a gente abre a boca, a gente fala. E o grande lance da imunoglobulina A é que ela é um anticorpo que atua de maneira generalizada, correto? Então, ele meio que ele joga nas 11. Ele não é tão específico, né? Mas ele consegue atuar degradando vários tipos de organismos, vários grupos de organismos. Por isso que a imunoglobulina A ela acaba sendo observada aí na saliva. Uma outra característica interessante, retornando à lisozima, é que, como o olho também é um local de penetração de micro-organismos, na lágrima a gente também tem lisozima. Né? Então, não é só não é só na boca que a gente vai ter a lisozima. E a famosa amilase salivar, também conhecida como pitialina, que é a enzima que vai estar dando o primeiro combate aí a relação ao alimento, né? A digestão do alimento, que vai estar desencadeando a digestão de amido, como o próprio nome diz, e também de glicogênio. Né? Então, o primeiro tipo de digestão que acontece no nosso organismo é a digestão de carboidrato. É a digestão do amido e do glicogênio, que vão acontecer na boca mediante a ação da amilase salivar. Tá? Outro aspecto importante é que essa amilase salivar ela é uma enzima que atua no pH neutro, ou seja, o pH da boca é um pH em torno de 7. Varia muito pouco, 6,9, 7, 7,1, mas basicamente o pH da boca é um pH 7. Tá? E você vai ter aí essa enzima, obviamente, atuando também nesse pH 7. Bom, outro aspecto importante é a presença da mucina. A mucina, a gente vai perceber que ao longo de todo o tubo digestivo a gente vai falar dela, a gente vai mencionar ela. Porque a mucina, ela é produzida por células que vão ficar geralmente na mucosa das regiões, né, do tubo digestivo, e essas células produzem essa mucina para fazer com que exista em algumas ocasiões, exista proteção, não é o caso agora, mas vai ser o caso no estômago, daqui a pouco a gente vai ver, e permite uma fluidez melhor do alimento ao longo do tubo digestivo, e faz com que ele escorregue. Né? A mucina, ela vai formar um muco, né? E esse muco, então, ele é viscoso, e vai permitir, então, que aconteça o deslizar, né? Vai permitir que aconteça a circulação melhor do alimento ao longo do tubo digestivo, facilitando os movimentos peristálticos, né? Vamos dizer, potencializando os movimentos peristálticos na condução desse alimento. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Dúvidas, perguntas?
Não, nenhuma. Beleza? Bom, então, continuando aqui, a gente vai observar, então, isso aqui eu já passei. Agora a gente entra falando de estômago. Né? Eu tenho uma visão do estômago aí, num corte abdominal, e você consegue observar os ganchos puxando a estrutura do fígado, você observando a vesícula biliar aqui, né? Por aqui por dentro vai ter um ducto biliar que vai se acoplar ao duodeno, tá? A estrutura do estômago está aqui, toda essa bolsa volumosa é o estômago. Aqui eu tenho o esôfago, né, que está vindo lá de cima, certo? O esôfago não tem muita coisa a se falar dele, porque ele vai ser, na verdade, uma região de condução. Marcelo, existe algum tipo de fenômeno importante para se saber em relação ao esôfago? O único fenômeno importante que você tem, de repente, botar na cabeça, que alguém pode cobrar isso, não sei, não tem nem muita necessidade, mas nunca se sabe, é que a digestão que está acontecendo no esôfago, o período de digestão que está acontecendo no esôfago, é uma digestão que estava acontecendo na boca e que tem continuidade ao longo do esôfago. Mas no esôfago você não tem, a única coisa que você tem no esôfago é células produzindo muco, né, a mucina, para poder fazer com que o alimento escorregue por esse esôfago. Mas se a digestão que está ali não é uma digestão específica dele, é a digestão que estava acontecendo na boca e que se estende para o estômago. Quando chega no estômago, vai ter mudanças significativas. Então, vamos falar disso agora. Eu tenho aqui o esôfago lá em cima, a estrutura que é chamada de esfíncter esofágico, que, na verdade, tem o nome de cárdia, que é uma estrutura muito importante. Né? Alguns já devem ter ouvido falar, não, porque fulano de tal está com refluxo. Né? Muito do refluxo está ligado a problemas na cárdia. Né? Alguns dos refluxos estão ligados a problema na cárdia. Essa estrutura do estômago, como você observa, ela é uma bolsa volumosa, você está vendo aí, estrutura para você anotar, né? Essa bolsa volumosa, ela não chega a ter 1 litro de volume, é um pouco menos, depende muito do indivíduo, né? Do hábito alimentar também, a gente sabe que o estômago ele pode dilatar, dependendo do hábito alimentar do indivíduo. O que você observa internamente, né, nessa mucosa interna, essas vilosidades aqui, são vilosidades que têm como objetivo aumentar a superfície de contato, né, para permitir uma ação melhor do processo digestivo. Marcelo, importante. Pois não? Você pode falar sobre o arroto? Eu quero saber como é que funciona. Sim, posso sim. O que acontece? Não, no contexto aí eu vou falar dele, tá? No contexto eu vou falar dele. Então é o seguinte. Tá bom. Não, pode deixar. Ainda que falando de estômago, eu vou falar daqui a pouquinho. Então, o que acontece é o seguinte. Você vai ter essa bolsa, né? Então, você vai ter aí essas vilosidades que saem para poder aumentar o contato, né? E você observa a presença da estrutura conhecida como esfíncter pilórico ou simplesmente piloro, que é o que vai dividir o estômago do duodeno. Bom, nessa região superior aqui, nós vamos ter 2 tipos celulares importantes, né, aglomerados de maneira mais significativa aqui, certo? E um outro tipo celular que fica disposto ao longo de toda a região do estômago. Os 2 tipos celulares que ficam aqui são as células parietais e as células zimógenas ou zimogênicas. Respectivamente, um está produzindo HCl e o outro está produzindo pepsinogênio. Né? O HCl, o ácido clorídrico, é exatamente a substância que vai conferir ao estômago o menor pH de todo o tubo digestivo. Um pH extremamente ácido, que vai estar em torno de 1,4 a 2,4, correto? E aí entra o contexto do arroto. O que acontece? Quando o alimento cai aqui, isso aqui, quando você começa, na verdade, quando você sente o cheiro do alimento, está próximo do almoço agora, por exemplo, né? Tem gente que deve estar doida para almoçar. Você já não está almoçando. Sente assim, o cheiro, né, do tempero e tal, você já começa a dar água na boca.
Da mesma maneira que você tem água na boca, você começa a ter produção de ácido clorídrico no estômago, tá? Quando o alimento bate ali, esse ácido clorídrico, literalmente, ele começa a digerir, né? Começa a degradar esse alimento. E, ao fazer isso, ele produz gases. Existem alimentos que vão produzir mais ou menos gases, né? Então, o arroto é exatamente esse excesso de gás que é produzido nesse contexto digestivo que o indivíduo que sobe, que vai atravessar, como é um gás, atravessa essa região do esfíncter aqui e sobe para você poder liberar. Normalmente, quando a gente está com azia, a gente acaba arrotando muito, certo? Isso, né, se o cara tem uma azia contínua, que faz com que ele fique arrotando muito, isso é perigoso. Por quê? Porque isso quer dizer que esse estômago está constantemente ácido. E essa acidez ela vai começar a interferir na mucosa, podendo gerar gastrite. E o gás que sobe, ele é ácido. Então ele começa a interferir na faringe e na garganta, e por incrível que pareça, também vai gerar ferimentos que poderão, infelizmente, ter consequências de tumores. Certo? É claro que isso é um quadro muito... Por exemplo, o cara tem um processo aí de gastrite, um processo que não tem... contínuo, durante semanas, durante meses, né, com essa azia, arrotando, e não cuida, ele pode vir a ter um problema desse, certo? Então, é importante regrar o alimento, porque alguns alimentos vão produzir mais ou menos. Que isso, e outros... Marcelo, agora eu tô com medo. Se eu tiver com gastrite. Não entendi? Agora eu tô com medo, Só porque eu arroto eu posso ter gastrite. Gente. Mas olha só, presta atenção. Quem tá falando? É porque eu não tô vendo aqui quem tá falando. Yolanda. Então, Yolanda, o que acontece é o seguinte, existem, assim, sintomatologias, né? Então, se você tem esse quadro, né? Por exemplo, normalmente quando a gente se alimenta, depois da alimentação, depois do almoço, depois do café da manhã, depois, né? A tendência é você ter um aumento da intensidade desses arrotos. Isso é normal acontecer em qualquer um, porque o alimento está ali. O que não pode acontecer é você ficar, às vezes, o dia inteiro, né, com aquela situação de azia, arrotando, às vezes, de um dia para o outro, às vezes mais do que... Não. Não entendi? Assim não, então tá certo. Então, o arroto é normal. Esse arroto, logo depois do almoço, logo depois que você ingere o alimento, vai ser normal acontecer. O que não pode acontecer é você ficar com aquela situação de azia, aquela queimação, aquele arroto que quando você arrota, você sente queimar a garganta. Esse arroto contínuo, durante às vezes dias, semanas, meses, que acaba sendo prejudicial. Entendeu? Tem que ter cuidado. Tranquilo? Entendi. Tranquilo. Fica calma, fica calma. Bom, então, nessa região superior aqui, como você observa no cursor, eu tenho células parietais e células imógenas, e ao longo de toda a estrutura do tubo digestivo, nós vamos do estômago, também do tubo digestivo, mas nesse caso aqui do estômago, nós vamos ter células caliciformes. Tá? Então, vamos para esse outro esquema aqui, que eu escrevo isso para vocês poderem anotar. Seguinte, tipos celulares que nós vamos visualizar. Células parietais e células imógenas ou imogênicas serão encontradas naquela região superior, né, nessa região aqui, como eu falei para você. Por isso é que quando você vai fazer redução de estômago, jamais se tira essa região aqui. Né? Porque se você retirar essa região assim, você vai comprometer de maneira significativa o processo. Pode até tirar um pedacinho daqui e tal, mas não se tira tudo, porque senão você não vai ter mais células para poder fazer esse processo. Tá? Bom, e aí eu tenho células parietais que estão produzindo HCl, ácido clorídrico, né? Células imógenas, ou imogênicas, que vão produzir pepsinogênio. Calma aí que daqui a pouco eu vou falar da pepsina. E células caliciformes que vão estar produzindo a mucina. São os três tipos celulares. Bom, existe um fenômeno, tá, de ativação enzimática que vai estar acontecendo no estômago. Essa ativação enzimática se dá mediante o contato do pepsinogênio com a acidez estomacal proposta pelo HCl. Quando esse pepsinogênio entra em contato com essa acidez, né, esse pepsinogênio, então, passa a dar origem à pepsina. E essa pepsina, então, é a enzima ativa, o pepsinogênio é a enzima inativa, a pepsina é a enzima ativa,
e essa pepsina, então, passa a atuar digerindo proteínas. Né? O estômago praticamente é um órgão que vai dar o pontapé inicial na digestão de proteínas. Ele tem um grau de importância, assim, absurdo. Né? Por quê? Porque proteínas são moléculas muito resistentes, moléculas muito pesadas, com ligações químicas muito fortes, né? E devem ser, na verdade, o estômago ele predispõe, né? Ele dá uma melhor, como é que eu vou dizer? Ele dá um primeiro impacto na proteína, para essa proteína, então, terminar de ser digerida no intestino delgado. Tá? Então, esse é um aspecto importante que vale a pena frisar, mediante a ação da pepsina. Tá? Então, a pepsina, junto com o HCl, acaba apresentando aí a função primordial de atuar em cima de proteína. Não existe nenhum outro tipo de alimento que vai ser digerido no estômago. Existe sim, né, para não dizer que não tem, existe sim alguns pesquisadores que defendem a presença de uma lipase gástrica. Lipase é uma enzima que digere lipídios ao nível estomacal. Né? Então, uma lipase gástrica. Só que existem pesquisadores que falam que ela existe, que ela é produzida, mas que a funcionalidade dela é irrisória. Né? Por quê? Porque tanto isso se explica devido ao fato de nós termos uma lipase, que é a lipase pancreática, que praticamente é a mais falada. A gente nem ouve falar de lipase gástrica. É a lipase pancreática que praticamente vai caracterizar a digestão de lipídios. E por que essa lipase gástrica ela não é tão funcional? Porque o que acontece? Para poder ocorrer a digestão do lipídio, há necessidade desse lipídio ser emulsificado através da ação da bile, que vai fazer a emulsificação. Tá? A gente vai falar isso daqui a pouco mais à frente. A emulsificação nada mais é do que uma grande molécula uma grande gota de lipídio ser convertida em gotículas menores desse mesmo lipídio para poder facilitar a ação da enzima. O que acontece? A bile ela só é liberada no duodeno. E a ação da lipase gástrica, a princípio, deveria ser no estômago. Então, o lipídio que entra em contato com ela no estômago ainda não está emulsificado e não facilita a ação dela. Então, uma ação de uma lipase gástrica ao nível estomacal é muito irrisória, como eu falei anteriormente. Não tem uma efetividade, né, significativa. Tendo, né, um grau assim, de importância absurda, aí sim, a lipase pancreática. Tá? Então, nesse caso, se você observar em algum livro aí, né, eu estiver estudando e o cara citar uma lipase gástrica, alguns pesquisadores sim defendem a existência dela, mas contradizem a sua eficácia, a sua funcionalidade. Correto? Alguma pergunta, alguma dúvida em relação a estômago? Ô, Marcelo, Fala. o HCl vai ter só função de matar alguns micro-organismos e ativar esse processo de dar origem à pepsina, não é? Então, você lembrou bem, eu não havia comentado isso. O HCl também atua protegendo, né? Todos os ambientes ácidos do nosso organismo, né? Como, por exemplo, o estômago, como, por exemplo, a vagina, né? Como, por exemplo, a glande do pênis, né? São ambientes que apresentam uma certa acidez exatamente para proteger contra a ação de micro-organismos. Essa acidez, de fato, vai estar protegendo, o HCl vai estar ativando o pepsinogênio em pepsina, mas também vai estar quebrando proteína. Se lembra que a acidez, ela desnatura a proteína? Ela vai desnaturar a proteína, ela vai alterar aquela morfologia. Algumas ligações químicas, por exemplo, de ponte de hidrogênio, quando a proteína bate no nosso estômago, essas ligações são desfeitas. E aí fica somente e algumas pontes de hidrogênio são também e algumas ligações peptídicas entre os aminoácidos da proteína também são desfeitas mediante a ação da pepsina. Então entra uma molécula gigante
né, toda aglomerada, vamos dizer assim, né, formando lá aquela proteína globular, com aquela morfologia. O HCl bate ali, ela se transforma naquela fita, né, proteica, naquela proteína linear. E a pepsina vai atuando em determinados pontos e quebrando algumas ligações peptídicas, diminuindo aquela proteína grande e formando polipeptídeos, né, que são proteínas menores, também com uma quantidade bem grande de aminoácidos, mas menores do que aquelas que a gente ingeriu. Mas É então importante. a gente Fala. pode falar que o HCl vai quebrar a proteína? Só Pode. falta de natura. Pode Não, falar então. de certa forma, né, como eu falei, ele não vai quebrar a ligação peptídica, mas ele vai quebrar a ponte de hidrogênio da proteína. Show. Certo? Entendi. Então, ao desnaturar, ele quebra a ponte de hidrogênio. Ele desestrutura ela, exatamente para poder facilitar a ação das enzimas. Tranquilo? Tranquilo, show, valeu. Beleza? Outro ponto importante é que a pepsina, ela é o que nós chamamos de uma endopeptidase. Né? O que é uma endopeptidase? Endo, dentro, peptídeo, proteína, ase, enzima. Então, nós, ao longo do tubo digestivo, nós vamos ter endopeptidases e exopeptidases. As endopeptidases sempre atuam quebrando no meio, né? Então, tem lá a fita de proteína, ela entra quebrando no meio. E as exopeptidases, a gente vai ver em intestino delgado, elas vêm quebrando pelas pontas, né? Então, elas vêm digerindo e quebrando pelas laterais, pelas pontas. Mais alguma pergunta sobre estômago? Tranquilo? Já esquecendo. Já esqueci um detalhe importante. Eu não falei de células caliciformes. Eu falei que a mucina, né, a célula caliciforme está produzindo a mucina, e eu falei que essa mucina, ela, na estrutura da boca, do esôfago, até mesmo no intestino delgado, ela vai ter uma função de permitir, né, a circulação, né, o deslizamento do alimento, e facilitando o peristaltismo. No estômago, ela tem uma outra função, mais importante ainda, que é o seguinte: as camadas de mucina, as camadas de muco no estômago são bem mais grossas, bem maiores. Né? Por quê? Porque eu estou falando de uma acidez de 1,4 em contato com uma mucosa, que não tem nenhum tipo de queratinização, que não tem nenhum tipo de proteção. A única proteção da mucosa estomacal é a mucina, é a grossa camada de mucina. Então, a mucina no estômago tem a função de proteger o estômago da sua própria acidez. Esse é um ponto importante. Por esse motivo, não se aconselha ficar durante um longo período sem se alimentar. Por quê? Porque você ficando durante um longo período sem se alimentar, você vai expor o seu estômago a concentrações de ácido, porque não adianta, ele não vai deixar de ficar ácido. Tá? Mesmo que você não esteja produzindo o HCl para poder digerir o alimento que está vindo, ele vai continuar ácido. E se você fica um longo período sem se alimentar, você acaba tendo acúmulo dessa acidez e, dessa forma, vai digerir o próprio muco, e ao digerir o próprio muco, essa acidez entra em contato com a mucosa e vai caracterizar a gastrite, por exemplo. Outro aspecto importante. É por isso Pergunta? que a gente fica, tipo, com o estômago roncando? É por isso, por causa do ácido? Quando fica muito tempo sem comer? Na verdade, o estômago roncando, ele vai ser a acidez produzindo gases. Né? Um dos contextos aí. E também são movimentos peristálticos que o estômago vai fazer. Também está ligado a movimentos peristálticos que o estômago vai fazer. Mas, de certa forma, sim. Está dentro do que você falou. Fala. A gastrite, ela pode ter outro fator, por exemplo, tem um problema na célula caliciforme, aí dá gastrite? Então, existem vários tipos de gastrite, né? Vários tipos, não. Gastrite é uma coisa só. Existem vários fenômenos que condicionam a gastrite, né? Eu vou te falar que eu nunca ouvi falar de ausência de célula caliciforme que vai gerar gastrite, mas não descarta essa possibilidade, tá? Porque é aquele negócio. Se eu tenho uma célula que produz a mucina para proteger contra a acidez e eu não tenho a produção dessa célula, o indivíduo pode apresentar gastrite. Isso é fato, né? Eu não recordo, por exemplo, de nenhum tipo de
Gastrite que seja determinada por isso, mas não quer dizer que não exista, devido à importância das células caliciformes nesse contexto. Mas existe, por exemplo, gastrites que estão ligadas a contexto neurológico. Né? Não sei se alguém já ouviu falar, as pessoas falam assim, fulano de tal está com uma gastrite nervosa. Né? Por que é isso? Então, o indivíduo passa a apresentar um excesso na produção de ácido clorídrico devido a contextos hormonais. Então, o estresse, o abalo nervoso, né, o abalo neurológico que esse indivíduo está sofrendo, faz ele ter um distúrbio hormonal e, só para você ter ideia, existe um hormônio que ativa a produção de HCl, que é a gastrina. Né? E em relação a distúrbios que acontecem, por isso que eu costumo dizer às vezes para os alunos o seguinte, cara, não se toma hormônio sem prescrição médica. Não se deve tomar nenhum hormônio sem prescrição médica. Sem um acompanhamento, remédio nenhum, mas o hormônio pior ainda. Por quê? Porque quando a gente analisa a ação dos hormônios no nosso corpo, os hormônios atuam como se fosse uma reação em cadeia. Né? Então, na verdade, quando você libera um hormônio, esse hormônio ativa um processo, esse processo vai ativar outro, vai minimizar outro, e aí você tem uma série, como se fosse aquela brincadeira de dominó, que você derruba um, e aí ele vai formando figuras, vai derrubando. É mais ou menos assim que o hormônio atua no nosso organismo. E o hormônio, ele tem um contato, a gente já estudou isso, quando eu falo de sistema endócrino, a gente sabe disso, né? Eu falei isso com vocês, quando eu falo de sistema nervoso. Porque a glândula mestra, que vai ordenar todo esse contexto hormonal, ela tem um contato direto com o sistema nervoso, que é o hipotálamo, que é a hipófise. Então, quando o cara tem algum tipo de distúrbio neurológico, esse indivíduo, ele passa a apresentar o estresse, por exemplo, está passando por um momento... Nós aí, com certeza, infelizmente, nesse período de pandemia, tem muita gente que está desenvolvendo gastrite nervosa. Né? Porque, tipo assim, com essa consequência de ficar em casa, de não poder fazer as coisas, às vezes sem grana, né? Porque parou de trabalhar e tal, então as contas chegando, então a pessoa fica nervosa, correto? Isso pode gerar uma gastrite nervosa, liberando um excesso de produção de gastrina. Essa gastrina vai ativar a produção de HCl, né? E em algumas ocasiões também ele pode ter uma inibição de enterogastrona, que é um outro hormônio que tem como finalidade inibir a gastrina. Então, olha só que loucura, olha como é que são as coisas. Esse contexto de gastrite aí. Eu posso ter uma situação, né, onde eu tenho a produção excessiva de gastrina. Isso vai gerar uma gastrite. Mas eu posso ter uma situação também onde a produção de gastrina vai estar normal, liberando HCl, mas eu não tenho, por exemplo, a produção de enterogastrona, que vai inibir a gastrina para poder parar de produzir o HCl. Então você fica produzindo HCl direto. Tá entendendo? Tudo isso pode gerar gastrite. Mas o que você falou, como eu te falei, eu não lembro, por exemplo, nos meus estudos, de ter analisado algum tipo de gastrite relacionada à ausência de células caliciformes, seja num contexto genético, ou seja por destruição, seja o que for. Mas não é pouco provável que isso possa acontecer, não. Entendeu? Show. Oi. Então, vamos lá. A gente vai falar disso mais à frente. Nesse mesmo slides aí eu vou falar disso mais à frente. Mas eu adianto. Na verdade, existe um controle hormonal muito significativo em relação ao sistema digestório. Tá? Onde a gente vai ter gastrina, secretina, colecistoquinina e enterogastrona. Tá? A gastrina é produzida pelo próprio estômago. Quando o alimento chega, ela automaticamente já começa a produzir. Antes dele chegar, né, ele já começa a produzir. E enterogastrona, colecistoquinina e a secretina são produzidas no duodeno. E vão estar controlando esse processo aí. Mas mais à frente eu vou falar com vocês, porque eu vou falar de controle hormonal. Então, mais à frente eu falo de vocês bem detalhadamente como é que um inibe o outro, o que produz, o que deixa de produzir. Tá bom? Beleza? Pode deixar. Bom, então, nesse caso aí, a gente fecha os contextos relacionados. Só um detalhe para poder fechar aqui, é o seguinte, tem a galera que tem o hábito de mascar chiclete.
tá? Não tem coisa melhor para dar gastrite, certo? Por quê? Porque, olha só, quando você mastiga, você manda informação, tá, para o nervo vago, tá, que está chegando alimento. Aí o nervo vago atua produzindo gastrina, ativa a produção de gastrina. Essa gastrina produz HCl, só que você está mascando chiclete. E ao mascar o chiclete, a gente sabe que o doce do chiclete, você tem aí nos primeiros 5 minutos que você está mascando, 5, 10. Depois você só fica mascando a goma. Então vai chegar um doce no teu tubo digestivo que não vai ser digerido no estômago, porque é doce, não é proteína, correto? Vai passar batido por aquilo ali, certo? E você fica ingerindo saliva. Mesmo se for aquele chiclete zero açúcar? Pior ainda, porque o chiclete em açúcar você só praticamente está ingerindo saliva. Você tem que entender o seguinte, não é o chiclete que está na sua boca em si que vai causar um malefício. É o que você está... O mastigar. Não é o chiclete em si, não é a goma. A goma, ela não está trazendo malefício para você. Em algumas ocasiões, nem se você engolir ela, assim, de maneira descuidada, você vai ter problema, porque ela vai sair batida no tubo digestivo, ela vai passar em algumas ocasiões e vai sair batida nas fezes. O problema é que o mastigar indica para o teu sistema digestório que vai descer alimento. Então ele começa a preparar o estômago, liberando o quê? HCl. Esse HCl, então, fica ali durante um período longo, tá? Tipo assim, você tá numa balada à noite, correto? Normalmente à noite na balada tu não tá comendo nada, né? Aí tu tá mastigando chiclete. Você fica, às vezes, durante 3, 4, 5 horas mastigando chiclete, sem comer nada, tá? A mucina que tá ali não vai ser suficiente para produzir. Aquele alimento, aquele ácido vai bater na mucosa e vai gerar gastrite no indivíduo. Entendeu? Então, mascar chiclete, qual seria o momento, por incrível que pareça, qual seria o momento ideal de se mascar um chiclete? E durante um período curto? É antes e após a refeição. Antes, para poder preparar o teu estômago para o alimento que você vai chegar. Que ele já vai estar com bastante HCl e você vai digerir ele rapidinho, principalmente se você estiver ingerindo muita proteína. E depois, para você também digerir melhor aquele alimento. Né? Você vai comer o alimento, vai produzir HCl e vai digerir melhor esse lance. O depois não é nem muito aconselhável, porque apesar que dependendo do alimento que você ingerir, se você estiver ingerindo um alimento com muita proteína, ele vai ficar no teu estômago durante algumas horas. Né? Então, quando você masca chiclete depois que você se alimenta, né, e aí é num período curto, né, para ficar mascando direto, você está potencializando a digestão. Mas só nisso. E na grande maioria das vezes, né, normalmente quando está na balada, a gente está mascando chiclete para ficar com um hálito bom e tal, né? Não é para com esse objetivo. E você fica muito tempo, então não é legal. Entendeu? Melhor uma balinha. Né? O problema é que a balinha também tem muita gordura, aí vai engordar, e aí é um negócio de escovar bem os dentes. Até aqui alguma dúvida, pergunta, dúvidas? Não. Beleza? Não. Show de bola. Bom, eu tenho aqui o intestino delgado, que eu vou dar só uma visão anatômica dele, certo? Não vou começar a falar de intestino delgado porque é muito grande, é muita coisa para falar, tá? Então, eu vou dar só uma visão geral, certo? Da anatomia. Então, só para recapitular, vindo aqui, eu tenho o piloro, tá? Que é esse esfíncter pilórico. Toda vez que você ouvir falar em esfíncter, eu estou falando de uma musculatura circular, né? Uma musculatura que tem como objetivo fazer esse movimento aqui, ó, abrir e fechar, tá? Então, isso é um esfíncter. Ao longo do tubo digestivo, nós vamos ter vários esfíncteres, tá? Então, esse aqui é o pilórico, o piloro, simplesmente piloro, que vai chegar no duodeno, vai ligar o estômago ao duodeno. E aí você tem aqui, ó, a estrutura do duodeno, né? E aí alguns livros vão trazer pra gente o famoso jejuno írio, tudo junto, tá? Eu costumo separar um pouco, falar de jejuno, que é o primeiro terço, que é essa voltinha que você está vendo aqui. O primeiro terço do intestino delgado é o duodeno, é só essa voltinha. Daqui para cá eu já tenho o jejuno, que é o segundo terço. E a região que está próxima e ligada ao intestino delgado, ou melhor, ao intestino grosso, é o íleo. Né? Por que eu costumo separar? Porque nós vamos ter, por exemplo, o seguinte: no jejuno, nós vamos observar
que existe muito mais processo digestivo do que de absorção. E no ilho, existe muito mais absorção do que processo de digestão. Né? Isso é algo assim muito prático de entender. Por quê? Porque praticamente a grande maioria das enzimas digestivas que vão atuar no intestino delgado serão jogadas aqui, ó, no duodeno, pelo pâncreas. Tá? Então, nesse primeiro momento, que é o jejum, você vai ter uma digestão muito grande e pouca absorção, porque você não tem monômeros ainda. A digestão está acontecendo para poder fragmentar polímeros e monômeros. Então, você tem poucos monômeros e é pouca absorção que vai estar acontecendo. Quando chega no ilho, que é essa região aqui mais próxima do intestino grosso, praticamente já tem uma quantidade absurda de monômeros que já foram digeridos, então você tem muito mais absorção do que digestão, correto? E essa região que é o ilho, ela se acopla também mediante um esfíncter, essa válvula, que é chamada de válvula iliocecal, que vai unir o ilho, como eu falei anteriormente, a região cecal, que é essa região aqui do intestino grosso, tá? Que mais à frente eu vou falar com vocês. Se vocês perceberem aqui, ó, por trás, né, ele botou aqui meio que sombreado, é a região do apêndice. Né? Quando a gente falar de intestino grosso, amanhã eu falo melhor de apêndice com vocês. Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Não. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Lembrando que tem lá a assinatura para vocês, né? Não deixem de assinar. E vamos tentar participar mais. Eu sempre tenho 2, 3 pessoas só que participam. Né? Vamos tentar participar mais, aparecer mais aí. Sempre a careca que fica aparecendo aqui no vídeo, vão aparecer mais aí nas próximas aulas. Vamos interagir melhor. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Por hoje é só. E amanhã, à tarde, a gente então mete bronca, dando continuidade ao sistema digestório. Beijo no coração. Boa tarde para vocês. Bom almoço. Fiquem com Deus. Tchau.